Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @AzalatoSampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá, para todo mundo que está lavando a louça, recolhendo a roupa, dirigindo, explicando para o cliente a nova planilha de avaliação de risco da CETESB, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 77 do podcast Áreas Contaminadas, o 42º da segunda temporada, editado por Lilian Coreiaço Rios, oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se e patrocinado pela Clean Environment Brasil, a famosa Clean. Acesse o site deles www.clean.com.br e conheça os produtos e serviços da empresa. Mais uma vez agradeço aqui a Clean, que é o nosso novo patrocinador. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês nesse nosso podcast. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco. Como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores do Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda e ajudará, além de mim, toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos para todas e todos aqui no podcast e também lá na newsletter. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se/ecdambiental, repetindo, apoia.se/ecdambiental. É simples, é seguro, você vai escolher como fazer esse pagamento, se você quiser e puder, né, claro. Você pode escolher fazer com boleto, com cartão de crédito, etc. Posso lhes garantir que é como fazer qualquer compra em loja online. Você compra, né? No caso, o produto é a assinatura mensal dos nossos canais. E aí você escolhe o formato. Se for cartão de crédito, a transação é segura como qualquer compra online e mensalmente o Apoia-se faz essa cobrança no seu cartão. Se for por boleto, a plataforma vai te enviar os boletos mensalmente, também sem muita dor de cabeça. É realmente simples e relativamente seguro. Bom, eu gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, meio ambiente, ciência, economia e de construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruno Fiscuc, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Oste, Cristina Maluf, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solane Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 8 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Essa semana, Guilherme Corino resolveu se juntar a nós como apoiador financeiro no Apoia-se. Obrigado, Guilherme. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial daqueles mais curtos, técnicos, direto ao ponto. Ao invés de eu entrevistar algum convidado, que é uma coisa muito legal, vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Muita gente me disse que esse tipo de episódio mais técnico e mais direto é importante para empoderarmos mais as pessoas, falando de temas que nem todos têm acesso muito fácil porque não conseguem frequentar as universidades, os cursos, os eventos. Então a ideia está sendo intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos um pouco mais curtos. O último episódio desse tipo foi o 75, em que falei de hidrogeologia aplicada ao GAC. Antes disso falei sobre quantificação de massa, da norma NBR 154951, da varredura de VOX, de atenuação natural monitorada, de TPHs e também um episódio sobre a caixa preta de luz ultravioleta. Espero que vocês gostem e aguardo os comentários de vocês. Antes do episódio em si, gostaria de dar alguns recados importantes.
Primeiro é que estão abertas as inscrições para 2 cursos online ao vivo que vão se realizar em novembro. As inscrições ficam abertas durante o mês de outubro. Esses cursos são da parceria Senac e AESAS. Os 2 cursos estão ligados à remediação de áreas contaminadas. Um deles é sobre plano de intervenção e o outro é sobre técnicas convencionais de remediação. As técnicas convencionais consideradas nesse curso são bombeamento e tratamento, extração de vapores do solo, SVE, e o MPE, extração multifásica. As informações detalhadas e inscrições estão no site aesas.com.br/eventos. E a segunda informação é uma informação importantíssima. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do Senac. Sim, dos cursos, no plural. Dessa vez, as inscrições abrem para a 9ª turma do curso de remediação de áreas contaminadas, que sempre se inicia no primeiro semestre, com duração de 1 ano e aulas presenciais aos sábados e aulas online em um dia da semana à noite. Abrem também, e isso é uma novidade, inscrições para a 22ª turma do gerenciamento de áreas contaminadas. Normalmente esse curso abre inscrições para começar as aulas no 2º semestre, só que dessa vez abriremos as inscrições no 1º semestre. O curso já é tradicional, tem duração de 1 ano e meio com as aulas presenciais aos sábados, e assim será para essa nova turma também. E, claro, quando eu falo de aulas presenciais, é se a pandemia deixar, né? Enfim, se puderem, se quiserem, juntem-se a nós nos cursos de pós-graduação do Senac. Embora eu seja um pouco suspeito para falar, é realmente um curso muito bom e que eu acredito muito faz a diferença para a sua atuação profissional e para o mercado como um todo. As informações mais detalhadas estão no site do Centro Universitário Senac, sp.senac.br. Bom, vamos agora ao tema central do episódio de hoje, que é o famoso artigo do Suthan Sutterson, Joe Queenan e Niklaus Welch, o Nick Welch. Esse artigo foi publicado na revista Groundwater Monitoring and Remediation. O artigo chama The New ROI. ROI aqui é Return on Investigation. Então o nome do artigo é The New ROI, Return on Investigation by Smart Characterization Methods. Em uma tradução livre, esse artigo faz um trocadilho com o tema consagrado nas finanças, retorno do investimento, ou Return on Investment, utilizando o retorno da investigação. O artigo diz, em outras palavras, aqui que investigar melhor traz ganhos financeiros. Então, que você investe na investigação, você tem um retorno com o menor custo do projeto total, principalmente na etapa de remediação. O artigo também explica o que a Arcadis dos Estados Unidos chama de Smart Characterization, que é uma ideia de investigação inteligente, otimizada, com o melhor uso dos recursos e maximização dos dados coletados. Resolvi falar de um artigo específico dessa vez porque penso ser algo que está faltando no nosso mercado, uma discussão sobre os textos clássicos da nossa área. Me digam o que vocês pensam a respeito, se gostam, se acham interessante, e se gostarem, indiquem trabalhos ou temas ou artigos clássicos que vocês consideram relevantes. Aí, dentro dessa ideia dos textos clássicos, resolvi começar com esse, que é um dos meus preferidos e que fala de uma forma simples praticamente tudo o que eu penso sobre investigação, além de ser muito atual, embora seja de 2015. Muito do que eles falam no artigo está começando a ser realmente entendido e aplicado nos casos brasileiros agora. Embora seja um artigo publicado em uma revista científica, é um artigo mais conceitual, ele não tem resultados com análises estatísticas, nada desse tipo. Mas eu penso que, por ser conceitual, ele teve uma abrangência maior nos Estados Unidos e também no Brasil. E para trabalhar com GAC é uma leitura realmente obrigatória, tanto para os técnicos que vão planejar e executar as investigações e remediações, quanto para os gestores ou para o pessoal do comercial, que vai tentar vender a solução para o cliente final. Esse artigo faz parte de uma série de artigos escrita pelo Suthan Sutterson na revista Groundwater Monitoring and Remediation, entre 2015 e 2016. O Suthan Sutterson, para quem não conhece, é uma das lendas do GAC, uma das lendas da remediação de áreas contaminadas no mundo inteiro. Ele escreveu talvez o melhor e mais famoso livro de remediação de áreas contaminadas, o Remediation Engineering, que está na sua 2ª edição, publicada em 2016. Ele publicou essa 2ª edição junto com alguns coautores. Em 2004, ele tinha escrito o livro In Situ Remediation, também um clássico. Ele escreveu esse livro In Situ Remediation em coautoria com o famoso Fred Payne, também da Arcadis dos Estados Unidos, e um dos autores do Remediation Hydraulics, de Payne, Queenan e Potter. Dr. Sutterson nasceu no Sri Lanka em 1956, cursou engenharia ambiental em sua terra natal e fez seu doutorado em Toronto, no Canadá. Ele se juntou à Arcadis dos Estados Unidos no início dos anos 90 e praticamente inventou o termo engenharia de remediação. Ele participou de centenas de projetos de remediação em 35 anos de carreira, ensinou e influenciou muita gente no mundo todo. Em 2015, começou a escrever sua famosa coluna na revista Groundwater Monitoring and Remediation,
e essa coluna foi chamada Advances in Remediation Solution, e um dos seus primeiros artigos foi esse, do Roy, Return on Investigation, que nós vamos comentar hoje. Infelizmente, o Dr. Sutherson faleceu em fevereiro de 2017. Foi uma perda muito grande para todos nós do mercado de áreas contaminadas. Mas seus livros e ensinamentos permanecem muito atuais e esse artigo é somente um deles. Recomendo que vocês procurem pelos demais e leiam. São todos muito, muito bons. Muito bem, Sutherson, Queenan e Welch falam nesse artigo sobre como se economiza no projeto global do gerenciamento de uma área contaminada quando se gasta, ou melhor, quando se investe mais e de forma mais inteligente na investigação. A investigação, para ele que é um dos maiores experts em remediação do mundo, a investigação é a etapa crucial, é a etapa-chave da remediação. Isso mesmo, a investigação é a parte principal da remediação. Traduzindo para o nosso dia a dia, não adianta trocar de bomba, colocar de captação superior, captação inferior, bomba pneumática, elétrica, trocar de compressor radial para anel líquido, trocar peróxido por persulfato ou por ozônio, lactato para EVO, ferro zero para nutriente, fazer uma termal, termal por eletrodo, termal por resistência. Nada disso importa muito se você não entender exatamente como o meio físico interage com o contaminante em escala de detalhe. E é esse o tema principal do artigo. Os autores começam o artigo definindo o que eles consideram ser uma investigação adequada, que irá reduzir os custos finais da remediação. Eles chamam essa investigação de Smart Characterization, conceito também utilizado pelo Júlio Vilar e pelo Lucas Jardim no artigo que eles escreveram na revista Interfaces em 2018. Recomendo que vocês leiam também esse artigo, que é muito, muito interessante. O link para ele está na descrição desse episódio. Enfim, Smart Characterization seria utilizar métodos dinâmicos integrados com avaliação dos dados em tempo real, com coletas de alta densidade dos dados de concentração das substâncias químicas de interesse em solo e água subterrânea, correlacionados com o que os autores chamam de hidroestratigrafia, ou seja, com as heterogeneidades do meio físico. Tudo isso feito em 3 dimensões. Os autores dizem logo de cara no artigo que é preciso integrar e correlacionar os mapas 3D das concentrações com os mapas 3D da condutividade hidráulica relativa, todos eles em alta resolução, para que se tenha muito claro quais são as zonas de fluxo, as que transportam massa, e quais são as zonas de retenção ou de armazenamento de massa. Tudo isso deve ser feito com estratégias dinâmicas, ou seja, com tomadas de decisão em tempo real, feita por equipe de profissionais com competência e autonomia para a tomada de decisão durante a coleta de dados. Não alguém coleta o dado, manda para o expert lá no escritório, o expert olha os dados, interpreta, devolve para o cara do campo, que volta lá no campo. Não, isso não deve ser feito, segundo os autores. A essência da boa investigação é tudo isso junto. E dentro dessa ideia, os autores falam que é importante utilizar a Smart Characterization para quantificar o fluxo e a descarga de massa. Bom, o que é basicamente o fluxo e a descarga de massa? Quanto de massa passa por uma área na seção transversal ao sentido da pluma. Fluxo de massa é o quanto de massa passa por unidade de área dessa seção transversal e a descarga de massa é o quanto de massa passa em uma determinada área. Então a descarga de massa seria o fluxo multiplicado pela área conhecida, né? A área conhecida onde ocorre realmente a descarga de massa. O quanto de massa que passa por essa área da seção transversal depende da concentração e da velocidade do fluxo. Imaginem uma área de seção transversal de 1 metro quadrado. Agora imaginem a água passando por essa área com velocidade de 1 metro por dia. Nesse caso, em um dia, que é a nossa unidade de tempo, passa por essa área 1 metro cúbico de água, certo? Vamos pensar 1 metro quadrado de área vezes 1 metro que passou nesse um dia. Então, 1 metro que passou vezes 1 metro quadrado dá 1 metro cúbico. Então, passou 1 metro cúbico de água por ali. Agora imagine uma velocidade de fluxo 10 vezes maior, portanto 10 metros por dia. Nesse caso, seriam 10 metros cúbicos por dia passando nessa área de 1 metro quadrado. Como as nossas concentrações em fase dissolvida são massa do contaminante por volume de água, quanto maior for o volume de água que passa por essa área da seção transversal, maior vai ser a massa que passa por essa seção transversal. Então a descarga de massa é muito dependente da concentração e da velocidade do fluxo que passa por essa área, né, essa área determinada da seção transversal. Agora vamos pensar numa área fonte. Daria para dizer que a concentração em cada unidade do estratigráfica varia, sei lá, 10 mil vezes, ou varia 4 ordens de grandeza, no máximo. Vamos imaginar entre 10 ppb e 100 ppm. Isso dá 10 mil vezes, de 10 ppb para 100 mil ppbs. Né? 100 ppm é 100 mil ppbs.
Mas a condutividade hidráulica, a propriedade-chave para a determinação da velocidade do fluxo, varia muito mais, podendo ser até 13 ordens de grandeza, contra no máximo arrebentando 4 ordens de grandeza de variação da concentração. Por isso é muito importante entender onde está a contaminação, mas é ainda mais relevante para a descarga de massa cruzar as informações da contaminação com as informações do meio físico. E das informações do meio físico, a mais relevante para a descarga de massa é a condutividade hidráulica. Na experiência dos autores, tipicamente 80 a 90% da descarga de massa ocorre em menos de 20% da seção transversal do aquífero. E olha que as heterogeneidades que eles encontram lá são menores do que as heterogeneidades que a gente encontra aqui. Talvez você esteja estranhando essa conversa, pois dissemos recentemente que a maior massa está imobilizada, está retida, está ligada ao solo de alguma forma. Sim, é verdade. Mas a massa que se move, portanto a massa que tem maior potencial de causar algum dano a algum receptor, é a massa em fase dissolvida, ou massa móvel, a massa que está nas zonas de fluxo. Sutterson e os colaboradores se preocuparam com isso porque a proteção dos aquíferos ali, mesmo os aquíferos livres, rasos, é muito importante nos Estados Unidos. Assim, o trabalho deles visa encontrar, diferenciar e quantificar a massa que se move, ou seja, a descarga de massa, porque é isso que vai atingir os aquíferos, principalmente os aquíferos off-site, inviabilizando o consumo de água subterrânea fora do site, o que é um grande problema lá nos Estados Unidos. Então, mesmo que a maior massa esteja imobilizada, eles estão se preocupando muito com a massa que se move, com a descarga de massa. E aí, quando a investigação é adequada e é feita com a abordagem de encontrar o maior fluxo e descarga de massa, os custos com a remediação caem significativamente. Logo de cara, os autores apontam um retorno de investigação de 3 a 5 vezes o que foi investido na etapa do diagnóstico. E essa economia ocorre porque o modelo conceitual adequado feito na investigação permite focar a remediação onde realmente importa. Para que se tenha esse retorno maximizado, os autores dizem que o nosso mercado deve superar a abordagem de investigação tradicional. E aí, como abordagem de investigação tradicional e ineficiente, portanto equivocada, os autores citam, e aqui eu lembro que o artigo é de 2015, tá? Os artigos citam o seguinte: poucas sondagens para amostragem de solo feitas com ferramentas inadequadas. Citam também amostragens de solo feitas somente acima do nível d'água. Poucos postos de monitoramento posicionados aleatoriamente com as seções filtrantes também aleatórias, sem relação com hidroestratigrafia, com o meio físico, com nada. Ou seja, sem relação com o que nós chamamos aqui de unidades hidroestratigráficas. Geralmente esses postos de monitoramento estão em unidades arbitrárias, como aquífero raso, intermediário e profundo, sem que haja uma relação adequada desses níveis arbitrários com o meio físico. E aí eu faço uma observação: nem teria como existir uma relação da geologia real com os níveis arbitrários, porque se não se coleta amostra de solo abaixo do nível d'água, como a pessoa consegue descrever a geologia, né? Então os autores aqui criticam essa abordagem tradicional em 2015, que era ainda bastante utilizada nos Estados Unidos. E eu me arrisco a dizer que hoje no Brasil isso é predominante, ainda nos estudos realizados em 2021. Essa abordagem tradicional que é equivocada. Essa abordagem equivocada separa a contaminação do solo, que está só na zona não saturada e nunca é encontrada, né? Então ali é a contaminação no solo, e o que está abaixo do nível d'água é tudo contaminação em fase dissolvida automaticamente. Então isso está longe da realidade, né? Essa abordagem é realmente equivocada, como já vimos muitas vezes nesse podcast, em muitos artigos, em muitos lugares. Da mesma forma, muita ênfase na abordagem tradicional é dada aos postos de monitoramento e à qualidade das amostras coletadas nele, com muitos procedimentos. E aqui no Brasil a gente pode extrapolar para acreditação, 17025, calibração RBC. Tudo isso é um cuidado muito grande com a qualidade da amostra de água coletada no posto de monitoramento. E o posto de monitoramento, como nós acabamos de falar, não tem relação com a geologia, não tem relação com o modelo conceitual, não tem relação com nada. Então é muito esforço dedicado a um instrumento, que é o posto de monitoramento, que não nos conta a realidade, não nos permite a coleta de dado confiável. O que era uma crítica ao mercado estadunidense em 2015 pode perfeitamente ser aplicado ao Brasil de 2021. E aí, com essas abordagens tradicionais, os dados são aí muito espaçados, com grandes lacunas, e aí impossibilita o entendimento da geologia, entendimento da hidrogeologia e o entendimento da própria contaminação. Os autores, então, propõem a abordagem SMART, que se baseia em muitos dados, em coletar muitos dados, ainda que de segunda classe,
mas que permitam reduzir as incertezas do modelo conceitual, estabelecer os endpoints, que eles chamam os pontos de finalização, ponto de parada dos projetos, mais realistas nas remediações, ao invés de simplesmente botar o MPE lá, como a gente costuma fazer com frequência. Sobre os dados de segunda classe, os autores dizem que são importantes para o entendimento das fontes, mas não são importantes e não devem ser usados para entender o risco aos receptores. Isso, a avaliação de risco aos receptores, necessita de dados quantitativos de primeira classe. Mas obter grande quantidade de dados de primeira classe em alta resolução, no contexto dos Estados Unidos, pode ter um custo muito elevado. E aí ele recomenda o uso de ferramentas de screening vertical nas fontes, ou seja, os dados de segunda classe primeiro, para daí obter os dados de primeira classe nos pontos mais relevantes. O entendimento geral no mercado dos Estados Unidos, na época, e no nosso atualmente, é que as ferramentas de aquisição de dados em alta resolução tornam o projeto caro, mas os autores aqui são muito claros em dizer que caro é estabelecer metas de remediação baseada em dados não confiáveis e que o retorno do investimento, ou nesse caso o retorno da investigação, é uma realidade importante. Na experiência deles, a grande descarga de massa ocorre em uma porção relativamente muito pequena da seção transversal do aquífero, sendo fundamental localizar essa porção que condiciona o fluxo para propor uma remediação que atue mais rapidamente na redução do risco ao receptor e que seja mais barata. Por outro lado, conhecer e compreender muito bem as zonas de armazenamento vai permitir entender onde a maior massa está e como essa maior massa irá alimentar a fase dissolvida ou eventualmente a fase gasosa. Então, atuar nessa maior massa aprisionada e imobilizada, irá atingir os objetivos de mais longo prazo. Em curto prazo, eles consideram mais relevante encontrar as regiões de descarga de massa e conter a descarga de massa. E aí eles propõem 3 ações que maximizam o Return on Investigation. O primeiro, mapear em alta resolução a concentração, a condutividade hidráulica, as heterogeneidades, a geometria da pluma e a arquitetura da fonte secundária. Então essa é a primeira ação aí que vai maximizar o retorno da investigação. O segundo ponto, a abordagem SMART acaba reduzindo o custo total da investigação, por romper o fluxo de muitas mobilizações, coleta de dado, análise no laboratório, interpretação, relatório, volta lá. Outra mobilização, outra coleta de dados, análise no laboratório, interpretação, relatório e assim por diante, muitas vezes. Quando você faz uma abordagem SMART, você engaja todos os stakeholders nas tomadas de decisão e faz a tomada de decisão no campo, de acordo com a coleta de dados. Os dados são coletados, analisados, as decisões são tomadas e a investigação toma um novo rumo. A terceira ação, entender a relação da massa armazenada e a massa que se move. Entender essa relação é crucial para projetar uma remediação focada no que eles chamam de massa que importa. E aí os autores continuam falando da limitação dos postos de monitoramento como ferramenta de aquisição de dados, dizendo mais ou menos o que nós estamos dizendo aqui há algum tempo. Os postos servem para monitorar temporalmente, para adquirir dados reprodutíveis, mas, quando eles misturam unidades estratigráficas, não conseguem identificar a relação concentração-unidade estratigráfica, portanto, não fornecem dados na escala apropriada. Sutterson e colaboradores citam um caso famoso da Arcadis nos Estados Unidos, que uma investigação com poços muito grande falhou em identificar e caracterizar uma pluma de mais de 1.300 metros de extensão. Dentro das lições aprendidas por eles, os postos de monitoramento servem para monitorar, depois que o entendimento do modelo conceitual está muito bem feito. Então, eles são instalados, os postos de monitoramento devem ser instalados, depois desse modelo conceitual estar bem feito, para o acompanhamento temporal da condição da água subterrânea na unidade estratigráfica de interesse. Além disso, dizem os autores, ao misturar unidades estratigráficas, os postos não são capazes de fornecer informação sobre a presença de NAPL, nem LNAPL. Já falamos sobre esse tema aqui, mas especificamente sobre o LNAPL, muitas vezes os poções não afogados dão falsos negativos para a presença do LNAPL, ou porque o LNAPL está aprisionado na zona saturada, em decorrência da flutuação do nível d'água, ou porque o LNAPL não tem saturação suficiente, ou seja, não ocupa porcentagem suficiente dos poros interconectados para permitir a sua migração para os postos de monitoramento. Essa saturação do LNAPL é ainda menor em solos finos, ou seja, siltes e argilas, porque nesse tipo de solo há menos poros interconectados. Ou seja, em siltes e argilas, as zonas de armazenamento, é muito provável o poço fornecer dados falsos negativos para LNAPL. Os autores fazem referência a outros artigos do grupo,
Um deles também publicado em 2015 na mesma revista, que fala sobre o LCSM, modelo conceitual do site específico para El Nepo, que vale a pena ler também. Além desse artigo, eles se fundamentam nos estudos do ITRC e da API. Aqui no Brasil temos outros trabalhos interessantes nesse tema. Acredito que o principal seja a tese do Marco Ped de 2009. Recomendo que vocês leiam. Para exemplificar a diferença de abordagens, mesmo em um caso de El Nepo, eles mostraram um caso de uma planta industrial com El Nepo e com mais de 200 mil metros quadrados e com 150, mais ou menos 150 postos de monitoramento instalados e monitorados por 10 anos. E aí um projeto de remediação baseado na eliminação da famosa fase livre dos poços, a um custo de 4 a 5 milhões de dólares, gastos pelo cliente. Então, 150 poços com fase livre, e o objetivo da remediação é eliminar a fase livre que está no poço. A ideia do grupo de autores foi aplicar métodos de Smart Characterization, aí uma investigação realmente robusta, com um custo de mais ou menos 750 mil dólares em um ano. Então, uma investigação realmente robusta e cara, né? Essa investigação se baseou em coleta de dados adaptativos, né? De acordo com o resultado, direcionava o trabalho seguinte: aquisição de dados do meio físico e da presença do El Nepo em tempo real. E nesse caso, eles utilizaram um método que eles chamaram de LEAF, que provavelmente é o VOST, para identificar a presença do El Nepo, e usaram o CPTU, o piezocone, para realizar o que ele considerou um bom mapeamento do meio físico e identificação das heterogeneidades. Ele cruzou os dados de UVOST com CPTU e utilizou também ensaios de transmissividade nos postos de monitoramento com El Nepo móvel. E aí eles mudaram totalmente o modelo conceitual e concluíram o seguinte: primeiro, a área impactada pelo El Nepo era muito maior do que a inicialmente identificava pelos 150 poções, indicando que existia muito mais El Nepo imóvel e a massa do El Nepo imóvel era muito maior. Segundo, embora a massa e a extensão da pluma fosse maior, ou seja, havia muitos falsos negativos, poços que não apresentavam El Nepo, mas o El Nepo estava lá, só não entrava no poço, ainda assim, daqueles poços de monitoramento que tinham El Nepo, apenas uma pequena parte, somente 2 poços, mostravam que o El Nepo era recuperável mecanicamente por bombeamento ou extração. Estudos indicaram pouca partição do El Nepo imóvel, daquela pluma imensa de El Nepo que estava imobilizada. Os estudos indicaram que havia pouca partição daquele El Nepo imóvel para a fase dissolvida e também para o ar do solo. Então gerava pouco risco de inalação de vapores e pouco risco de ingestão de água fora do site. O quarto item do modelo conceitual, muito importante, é que a remediação foi focada, então, em monitorar a NSZD, ou atenuação natural da área-fonte, pois a avaliação de risco indicou que não havia risco, inclusive para o cenário de ingestão de água subterrânea fora dessa área-fonte. Com isso, eles deixaram de gastar milhões, porque provaram todo esse ponto. Existe El Nepo, existe muito mais El Nepo do que se imaginava antes, mas o El Nepo que existe não apresenta risco. E com isso, eles puderam focar a intervenção num monitoramento para a atenuação natural da área-fonte, né, da NSZD, a um custo menor e uma eficiência maior para esse caso. Em outro exemplo, tinha uma extensa pluma de contaminação de compostos semivoláteis, de centenas de metros para fora do site. E aí eles aplicaram os conceitos de Smart Characterization em uma investigação que durou 2 anos, utilizando ferramentas de aquisição de dados de concentração em fase dissolvida e condutividade hidráulica em seções muito pequenas, e os dados tomados em cada unidade do estratigráfica. E aí eles entenderam onde estavam as principais zonas de fluxo que transportavam essa pluma. A partir daí eles posicionaram poços de bombeamento estrategicamente nessas zonas de fluxo, o que praticamente eliminou a descarga de massa e reduziu as concentrações e a extensão da pluma off-site em um curto espaço de tempo, mostrando que uma boa investigação integrada com uma boa remediação aumenta muito a eficiência dessa última. Em mais um exemplo, eles modificaram um projeto de remediação de mais de 10 milhões de dólares durante 20 anos, que basicamente bombeava e tratava. E aí eles utilizaram uma Smart Characterization de 100 mil dólares e reduziram para 1% o volume a ser remediado e, consequentemente, reduziram o custo da remediação. Nesse caso, o contaminante era um DNEPL, que estava superestimado pela investigação com pós de monitoramento. Nesses poços, a espessura aparente do DNEPL era muito maior do que o volume real impactado por DNEPL. Isso só foi descoberto com uma série de ferramentas. Sobrepondo as zonas de fluxo com a real arquitetura da fonte secundária com DNEPL e as concentrações da pluma de fase dissolvida,
Basicamente, o bombeamento foi otimizado, com as seções filtrantes dos poços de bombeamento indo lá de 20 a 25 metros. Sim, pois é, os caras utilizam poços gigantes também de bombeamento lá de mais de 20 metros. Então eles reduziram essas seções filtrantes para 2 a 3 metros, focadas apenas nas unidades hidroestratigráficas mais relevantes, reduzindo muito o custo da remediação e aumentando muito a eficiência dessa remediação. Depois dos exemplos, os autores diferenciam o paradigma da investigação convencional de investigar composições, chamando-o de paradigma da advecção-dispersão, e eu completo dizendo que é o paradigma da advecção-dispersão gradiente hidráulico dependente. Esse paradigma antigo considera o meio subterrâneo regido pelas leis da hidrogeologia clássica de grande escala, e aí a Smart Characterization muda esse entendimento para uma escala de detalhe, baseada nas diferenças de condutividade hidráulica, nas heterogeneidades e nas unidades hidroestratigráficas. As ferramentas mais importantes para essa escala de aquisição de dados são o MIP e o VOST, para a obtenção do entendimento da distribuição da massa da contaminação. O WIPE não foi citado aqui porque chegaria depois. E aí, como ferramentas para entender o meio físico, os autores citam o CPTU e o HPT como as principais ferramentas. Mas além do MIP, do VOST, o CPTU e o HPT, eles propõem duas novas metodologias. Uma que eles chamam de VAP, Vertical Aquifer Profiler, que se baseia em coletar muitos dados de concentração em fase dissolvida em um mesmo perfil, para entender a distribuição vertical dessa fase dissolvida. E para isso, lá nos Estados Unidos, eles utilizavam ferramentas de screen point ou de grab sampling, que no caso o screen point é de cravação da ponteira e o grab sampling é captura de água, por exemplo, no furo de sondagem, ou, quando disponível, utilizavam o Waterloo APS, que infelizmente não temos aqui no Brasil. Então essa metodologia Vertical Aquifer Profiler significa coletar muitas amostras de água no perfil, em diferentes profundidades, para entender a distribuição vertical das concentrações de fase dissolvida. E aí a segunda metodologia que eles propõem é a coleta de amostras de solo no perfil completo, incluindo a zona saturada, chamada aí en passant no artigo pelos autores de WCSS, ou Whole Core Soil Sampling. O objetivo básico do WCSS é identificar, delimitar e quantificar a massa retida. E essa massa retida pode estar adsorvida, mas principalmente está na forma do NEPL, dentro dos poros. O NEPL, seja móvel, seja residual, que costuma ficar retido nas zonas de armazenamento de baixa permeabilidade, que, no nosso caso aqui, nas argilas e nos siltes. Eles propõem, nessa abordagem, utilizar ferramentas de screening vertical, como shake test, por exemplo, e análises físicas do solo, como granulometria, porosidade, densidade, e usar análises químicas mesmo, de preferência no laboratório móvel. E eu acrescento, como varredura vertical, além do shake test, a varredura com PID no aquecimento para os voláteis e a varredura com o uso de luz ultravioleta para os hidrocarbonetos de petróleo. Então, como o objetivo básico do WCSS é identificar a massa retida, a maior massa que está retida, as amostras são preferencialmente feitas nas argilas e nos siltes. E aí, por outro lado, o objetivo do VAP, Vertical Aquifer Profiler, é coletar água nas zonas de fluxo, para identificar, delimitar e quantificar a massa que se move, ou a descarga de massa. Eles dizem também que é preciso conhecer muito bem as ferramentas e as aplicações para usá-las no momento certo e no lugar certo. Isso faz a investigação ser smart. Como exemplo, eles falam do MIP, que é muito bom para encontrar a maior massa e fazer uma varredura vertical dessa maior massa nas zonas de armazenamento. Mas o MIP não consegue ser tão eficiente como a metodologia VAP para entender e quantificar o fluxo de massa, nem para quantificar a massa total, nem para identificar o NEPL. Então, o MIP serve como uma varredura muito boa, mas ainda você precisa coletar as amostras para analisar quantitativamente solo e água subterrânea. E no artigo tem um quadro bem legal que lista as principais ferramentas e metodologias que podem ser usadas em uma Smart Characterization. Ele separa em ferramentas de perfil de permeabilidade, que são as que identificam e delimitam as unidades hidroestratigráficas e fornecem dados de condutividade hidráulica relativa, em ferramentas de amostragem de água subterrânea, embora o nome mais correto seria ferramentas de aquisição de dados das substâncias químicas de interesse, e em terceiro, ferramentas de identificação e mapeamento de NEPL. Das que os autores chamam de perfil de permeabilidade, eles destacam o HPT e o CPTU. Falando aqui rapidamente do CPTU, que eles citam muito nesse artigo e em outros, o meu mestrado foi estudando o RCPTU, que é o CPTU, o piezocone, com um sensor de condutividade elétrica, justamente para identificar, delimitar e caracterizar as heterogeneidades hidroestratigráficas. O CPTU é uma ponteira com vários sensores de pressão que é cravada no solo
Na verdade, ela é empurrada no solo, né? Ela não é batida, ela é empurrada. E esse sensor vai fornecendo dados de pressões em tempo real por um sistema automatizado, integrado, né, de aquisição de dados. Basicamente, ele coleta dados de resistência de ponta, de resistência ao atrito lateral e de poro-pressão. A análise conjunta desses 3 parâmetros, e aí se for o RCPTU, tem o 4º parâmetro, que é a condutividade elétrica. A análise conjunta permite que nós possamos identificar e delimitar com muita precisão as unidades estratigráficas. Infelizmente, embora seja muito usada na geotecnia, é uma ferramenta pouco ou quase nada utilizada aqui no Brasil para o gerenciamento de áreas contaminadas, mas é uma ferramenta relativamente barata e extremamente eficiente para essa finalidade. Bom, além do CPTU, eles falam do HPT, que a maioria daqui conhece, é uma ferramenta que se baseia na injeção de água com um volume conhecido e medição da pressão de injeção. E aí, quanto maior a pressão necessária para injetar, menos permeável é o meio. Das ferramentas que os autores chamam de amostragem de água, eles consideram nessa categoria o MIP, Membrane Interface Probe, que basicamente fornece um perfil aí semi-quantitativo da presença da substância química de interesse. Ele detecta a presença de compostos que se volatilizam a uma temperatura próxima de 120 graus e dá uma proporção, ou seja, indica onde tem mais e onde tem menos. Porém, diferente do que os autores recomendam, seu melhor uso não é para concentrações em fase dissolvida, ou seja, ele não funciona para mostrar a água. Mas sim, o MIP dá os seus picos nas maiores massas, que estão quase sempre ligadas ao solo. Então, é uma ferramenta que serviria muito bem para investigar a arquitetura da fonte. E além do MIP, eles destacam o Whole Core Soil Sampling, ou amostragem de solo de perfil completo, que, como o nome já diz, é uma metodologia para amostragem de solo e não de água. É muito importante essa metodologia porque ela preconiza a coleta de dados físicos e químicos do solo abaixo do nível d'água. Eles recomendam o uso de laboratórios móveis em conjunto com o WCSS e recomendam também uma varredura em campo, por exemplo, com o Shake Test. O Shake Test é um produto, vendido que serve para identificar NEPL em amostras de solo e água subterrânea. Então você coloca uma amostra de solo ou de água nesse tubinho, chacoalha ele, e se ele mudar de cor, se ele colorir diferente, é um indicativo da presença de NEPL naquela amostra. Bom, mais uma vez, além do Shake Test, eu acrescentaria a luz UV e o aquecimento e medição do PID como varredura de campo. Sendo assim, o WCSS, proposto pelos autores, não é simplesmente chegar lá e coletar amostra de solo, mas coletar amostra de solo em grande densidade, com ferramentas representativas, com análise de campo, com análise em campo de varredura muito detalhada e com envio de muitas amostras ao laboratório de análises químicas. De preferência que esse laboratório de análises químicas esteja no campo, para obter os dados quantitativos. A gente precisa de dados quantitativos. E aí, por fim, eles destacam a metodologia VAP, que consiste em coletar muitas amostras de água no perfil, como já dissemos aqui. Mais ou menos como o WCSS, só que é de água, não de solo. Dentre as metodologias, dentre as ferramentas recomendadas para essa coleta representativa de água, eles citam o Waterloo APS e o HPT-GWS, sendo que o primeiro e original é o Waterloo APS, o HPT-GWS foi desenvolvido baseado no Waterloo APS, o HPT-GWS é comercializado pela Geoprobe, já tem aqui no Brasil, pelo menos a EBP, eu tenho certeza que tem esse equipamento aqui. E acredito que em breve outras empresas vão adquirir também o HPT-GWS. O HPT-GWS e o Waterloo APS consistem em injetar água deionizada e medir a pressão, da mesma forma que o HPT. E quando chegar na zona de fluxo, ou seja, quando der uma queda na pressão, a gente reverte o fluxo e succiona a água para coletar a amostra, com controles aí do volume injetado e de parâmetros físico-químicos, e o mais importante a ser controlado é a condutividade elétrica, porque você injetou água deionizada, e aí você controla a condutividade elétrica para ter certeza que a amostra que você está coletando é da formação e não a água que você injetou. Além dessas ferramentas, eles consideram também o Grab Sampling, que é a amostra por captura de água, por exemplo, utilizando a sondagem como base para atingir a profundidade necessária e capturar a água daquela profundidade. Mais uma vez, eles insistem, e têm razão em insistir, eles recomendam o uso do laboratório móvel. O terceiro item recomendado pelos autores são as ferramentas de detecção de NEPL. Eles destacam os métodos LEAF, como o UVOST para a identificação do LNEPL, recomendam TARGHOST para a identificação aí do alcatrão, do creosoto e outras substâncias, e o DyeLeaf para o DNEPL. O DyeLeaf é um UVOST com injeção de um corante. Esse corante reage com o DNEPL clorado e é identificado pelo UV do UVOST que está a seguir. Então, injeta o corante, se tiver clorado,
ele vai brilhar e o Volst vai pegar esse brilho. Os autores recomendam o uso combinado de qualquer um desses, o Targhost, o Volst, o Dye-Leaf, com o CPTU. Porém, hoje, 2021, existem outras ferramentas para a mesma finalidade, como o OIP, funciona mais ou menos como o Volst, e o OIP Green, funciona mais ou menos como o Targhost. Tanto o OIP quanto o OIP Green estão combinados com o HPT, não com o CPTU, mas com o HPT, o que permite aí uma aquisição de dados das heterogeneidades hidrogeológicas adequada. Em resumo, tem ferramentas para todos os gostos, desde aquelas inovadoras que não existem ainda no Brasil, como o Dye-Leaf, até as mais simples, que podem ser encontradas facilmente no Brasil, mas que exigem trabalhos e interpretações adicionais bem rigorosas, exigem tomada de decisão em campo, exigem gente capacitada em campo, como a amostragem de solo de perfil completo que os autores chamam de WCSS. A minha amiga Lívia Souza, ela diz assim: ir pessoas experientes em campo é uma metodologia de investigação de alta resolução, e ela tem razão. O fato das pessoas experientes estarem em campo coletando os dados torna a investigação mais smart, mais inteligente. Bom, as conclusões dos autores Suter, Sanquina e Nick Welch basicamente são as seguintes. A nova abordagem, considerando o ROI, Return on Investigation, mostra que o grande impacto na remediação não está na mudança da técnica da remediação, ou eventualmente da bomba, do compressor, do oxidante, mas sim na melhoria da investigação, no investimento na investigação. Resumindo, usar uma Smart Remediation a partir de uma Smart Characterization vai maximizar o retorno dessa investigação. Segundo, a Smart Characterization depende de um excelente planejamento e de estratégias adaptativas de coleta de dados e tomada de decisão sobre esses dados, com as etapas seguintes sendo decididas em tempo real a partir dos resultados obtidos. Isso permite uma redução de custos e elaboração de um modelo conceitual muito robusto. Portanto, a tomada de decisão tem que ser em tempo real por equipe de profissionais capacitado para isso. Terceiro, é preciso elaborar um mapa de fluxo de massa, ou modelo 3D de fluxo de massa, que indique as principais regiões onde ocorre a descarga da massa. Para isso, é preciso selecionar adequadamente as ferramentas que permitam obter dados representativos e em escala adequada da condutividade hidráulica e das substâncias químicas. Quarto, a Smart Characterization permite ao consultor decidir entre fazer uma remediação baseada em reduzir a descarga de massa e, com isso, reduzir o aporte de massa em fase dissolvida off-site, ou atacar a fonte secundária e reduzir a maior massa que está retida. Isso vai ser feito de acordo com o gerenciamento do caso como um todo e dos maiores riscos envolvidos. Por fim, eu gostaria de destacar essa quinta conclusão, que muita gente que lê o artigo deixa passar desapercebida. É fundamental coletar uma alta densidade de amostras para análises quantitativas de água e de solo, sendo água nas zonas de fluxo e solo nas zonas de armazenamento. Temos, portanto, que coletar muitas amostras em um ponto. Não basta instalar um poço e coletar uma amostra de água nesse poço e coletar uma única amostra de solo para representar todo aquele ponto. Da mesma forma, embora sejam muito importantes, as ferramentas de aquisição de dados não quantitativos em tempo real, como MIP, OIP, HPT, CPTU, sozinhas não fazem uma Smart Characterization. É preciso coletar amostras para análises quantitativas. Essas são as principais conclusões dos artigos de Suter, Sanquina e Welch. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas. Como eu falei, essa foi a minha visão, é a minha leitura do artigo a partir das minhas experiências, do meu olhar. Recomendo que vocês leiam o original e tirem as suas conclusões. E, se possível, me contem o que viram de diferente ou o que chamou a atenção de vocês. Reitero que considero esse artigo, aí dos grandes Suter, Sanquina e Welch, um dos mais importantes da minha formação como profissional. Realmente pavimentou a minha forma de pensar a investigação de áreas contaminadas nesses últimos anos. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões e tudo mais. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Agradeço novamente ao nosso patrocinador, Clean Environment Brasil. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 445 assinantes da newsletter, 374 inscritos no Telegram, 833 inscritos no nosso canal do YouTube, 754 seguidoras e seguidores no Instagram e 43 apoiadores financeiros no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.